Até onde você estaria disposto a ir para ganhar uma casa? Se você respondeu que a qualquer lugar, se prepare, porque talvez o seu destino seja o Japão. Pode parecer mentira. Afinal de contas, estamos falando de um país que possui um dos metros quadrados mais caros do mundo e que, em alguns casos, as pessoas são obrigadas a viver em apartamentos minúsculos. Mas é a mais pura verdade. O Japão está dando casas grátis. Se você já está indo fazer as malas, espere um pouco, assista o vídeo inteiro, porque nós vamos te contar tudo sobre esse projeto do governo japonês, desde as motivações, os lugares onde é possível conseguir uma casa grátis e, claro, as letras pequenas. E só mais uma coisa, antes de qualquer movimento, se inscreva no canal para receber cada vez mais conteúdos como esse. Observar a demografia do Japão é algo fascinante. Ao mesmo tempo que o país possui a maior região metropolitana do mundo em termos de habitantes, possui também regiões praticamente vazias. Para dar uma ideia do contraste, enquanto a capital Tóquio e cidades do entorno abrigam mais de 37 milhões de pessoas, outras como a região Sannin possuem pouco mais de 1 milhão. Eu sei que 1 milhão de pessoas pode parecer muita gente, mas estamos falando de uma região muito maior do que Tóquio, com uma população muito menor, o que ajuda a dar a dimensão de quanto algumas regiões do país estão ficando cada vez mais vazias. E além de Tóquio, o Japão ainda possui várias outras cidades com milhões de habitantes, como é o caso de Osaka, Yokohama e Nagoya. A alta concentração de população em apenas algumas cidades gera um desequilíbrio que é agravado por alguns problemas que o país vem enfrentando há algumas décadas. Um dos principais fatores que contribuem para esse fenômeno é o desenvolvimento industrial acelerado que o Japão experimentou no século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, o país passou por um processo de reconstrução e modernização extremamente rápido, que ficou conhecido como o milagre econômico japonês. Durante esse período, o governo japonês e grandes conglomerados empresariais investiram pesadamente na industrialização, concentrando fábricas e empregos nas grandes cidades. Este movimento criou um forte êxodo rural, onde milhões de japoneses deixaram as áreas agrícolas e rurais em busca de melhores oportunidades de emprego e condições de vida nas áreas urbanas. Tóquio, Osaka e outras grandes cidades viram suas populações crescerem exponencialmente, enquanto as áreas rurais começaram a sofrer com a despovoação. Pequenas vilas e cidades, antes vibrantes e cheias de vida, começaram a ficar desertas, com muitas casas sendo abandonadas à medida que seus moradores se mudavam para os centros urbanos. Além do êxodo rural, o Japão enfrenta um outro grande desafio demográfico: a baixa taxa de natalidade. O país tem uma das taxas de fertilidade mais baixas do mundo, com uma média de apenas 1,36 filhos por mulher em 2021. Diversos fatores contribuem para essa baixa taxa de natalidade, incluindo o alto custo de vida, a cultura de trabalho intensa e a crescente tendência entre os jovens japoneses de postergar o casamento e a formação de famílias. Essa combinação de fatores resulta em uma população envelhecida e em declínio. À medida que os idosos falecem e não há jovens suficientes para ocupar seus lugares, muitas casas acabam ficando vazias. Esse fenômeno é particularmente acentuado nas áreas rurais, onde a população é, em média, mais velha do que nas grandes cidades. Sem uma geração jovem para herdar e cuidar dessas propriedades, muitas casas acabam abandonadas e, eventualmente, se deterioram. Segundo algumas estimativas, hoje existem cerca de 8 milhões de casas abandonadas no Japão, o que levou a alguns governos regionais a tomar a drástica medida de vender esses imóveis a um preço muito baixo ou até mesmo de doá-los. Em Kamiichi, uma cidade na província de Toyama, Japão, o governo local lançou um programa inovador para lidar com o problema das casas vazias, oferecendo-as gratuitamente a novos residentes. Este programa é facilitado por um site de correspondência que conecta diretamente os proprietários de imóveis desocupados com interessados em se mudar para a região.
Você não ouviu errado. Nessa cidade, o governo municipal criou um site que conecta proprietários que querem doar suas casas com interessados. Mas por que alguém doaria uma casa? Pode parecer estranho, mas esse é um caso onde as duas partes saem ganhando. Calma que eu explico. Os proprietários dessas casas geralmente são herdeiros que deixaram a região há muito tempo e não possuem nenhum interesse em voltar. E nesses casos, pagar os impostos e os custos envolvidos na manutenção dos imóveis representa um desafio para os proprietários. Por isso, quando um proprietário encontra alguém interessado no seu imóvel, por mais que ele não receba nenhum centavo pela venda, ele se livra automaticamente de várias obrigações financeiras ou dos altos custos envolvidos na demolição da construção. E não para por aí. Além de conseguir uma casa totalmente grátis, o governo municipal ainda oferece algumas ajudas para quem deu a casa e para quem ganhou. São oferecidos 50 mil ienes, ou mais ou menos uns R$ 2.000, para que o doador possa pagar a retirada de seus objetos da casa, e para o sortudo que ganhou a casa sem pagar nenhum tostão, o governo oferece 500 mil ienes com a condição de que o novo morador fique pelo menos 2 anos na casa. Para mim parece um excelente negócio. E você, o que acha? Segundo uma reportagem do site The Japan News, em 2022, existia uma oferta de 330 casas na cidade de Kamichi. Apesar da procura aumentar a cada dia, creio que ainda deve existir alguma disponível, seja nessa cidade ou outros lugares do Japão. Afinal, como falei, a estimativa é de que existam mais de 8 milhões de casas abandonadas no país. Elas são chamadas de Akiya e estão se tornando cada vez mais populares, tanto dentro do Japão quanto no mundo. Vários meios de comunicação fizeram matérias falando sobre o assunto, entre eles a CNN e o The New York Times. Segundo o jornal nova-iorquino, várias empresas estão surgindo no país para prestar assessoria a quem pretende ganhar uma casa ou comprar por um valor bem mais baixo, o que está dando início a uma nova e promissora atividade econômica. O jornal destaca que inicialmente apenas alguns japoneses se interessavam pela oportunidade, porém, como a notícia se espalhou, cidadãos da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e várias outras partes do mundo começaram a procurar mais informações. Várias pessoas conseguiram sua casa, claro que nem todas foram grátis. A reportagem cita um exemplo de um casal que conseguiu uma casa por $23 mil, um valor que pode ser considerado alto por alguns, mas quando comparado quanto custaria uma casa em seus países de origem, se torna uma pechincha. Mas calma, ainda não é hora de fazer as malas e partir para realizar o sonho de viver no Japão com casa grátis. Antes, deixa eu te contar algumas coisas para o barato não sair caro. Como você já deve ter percebido, essas casas estão em regiões afastadas das grandes cidades. E por mais que isso possa parecer um sonho para alguns, pode ser um pesadelo para outros. Muitas estão em regiões que não dispõem de sistema de transporte público e nem mesmo os serviços básicos, como hospitais e locais para compras. Portanto, nessas circunstâncias, é obrigatório ter um carro. Se o morador tiver que encontrar um trabalho, o desafio fica ainda maior, porque as ofertas estão em sua maioria nas grandes cidades, o que vai exigir um deslocamento diário. Além disso, é preciso levar em conta que muitas dessas casas estão abandonadas há bastante tempo e vão precisar de uma boa reforma. Muitas delas foram construídas há bastante tempo e não possuem os recursos necessários para superar os terremotos, que, como você já sabe, são bem frequentes no Japão. Se você é daquelas pessoas que trabalham de casa e estão dispostas a reformar e adequar o imóvel, essa pode ser uma excelente oportunidade. Agora, se quiser, pode ir lá fazer as malas. Mas se ainda tiver com dúvidas, vem comigo que eu vou te contar sobre um outro país que também começou a dar casas grátis e pode ser um excelente exemplo. Por volta de 2008, a cidade de Salemi, na Itália, começou o projeto de casas grátis mais famoso do mundo até a atualidade. Grátis é um modo de falar, porque, em teoria,
As casas eram vendidas por €1, o que é o mesmo que grátis. A cidade já tinha perdido grande parte da sua população e o número de casas vazias era grande. Salem, com sua rica história e arquitetura encantadora, enfrentava desafios comuns a muitas cidades rurais italianas. A migração de jovens para grandes centros urbanos em busca de melhores oportunidades de emprego e educação deixava muitas pequenas cidades com populações envelhecidas e casas abandonadas. O terremoto devastador de 1968 no Vale de Belice agravou ainda mais a situação, deixando muitos edifícios danificados e despovoados. O prefeito de Salem, na época, Vittorio Sgarbi, um famoso crítico de arte e político, viu na venda simbólica das casas uma oportunidade de trazer uma nova vida à cidade. Ele promoveu a ideia de que, ao vender casas por €1, Salem poderia atrair pessoas de todo o mundo dispostas a restaurar e viver nas propriedades históricas, contribuindo para a economia local e preservando o patrimônio cultural da cidade. Adquirir uma casa por €1 em Salem não era tão simples quanto parece. Os interessados precisavam se comprometer a reformar a propriedade dentro de um prazo específico, geralmente 3 anos. Isso significava investir significativamente na renovação, já que muitas casas estavam em péssimo estado devido ao abandono e aos danos causados pelo terremoto. Além disso, os compradores tinham que apresentar um plano detalhado de renovação e obter aprovação das autoridades locais. A iniciativa atraiu um grande interesse internacional. Pessoas de diversas partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, foram atraídas pela oportunidade de possuir uma casa na Itália por um preço simbólico. Além disso, o programa foi amplamente divulgado na mídia, aumentando ainda mais sua popularidade. Embora a ideia de comprar uma casa por €1 seja atraente, muitos compradores enfrentaram desafios significativos. As reformas frequentemente custavam dezenas de milhares de euros, e as propriedades necessitavam de obras estruturais extensivas para se tornarem habitáveis. Além disso, os procedimentos burocráticos e a necessidade de seguir regulamentos de preservação histórica podiam ser complexos e demorados. Apesar dessas dificuldades, muitos viram a experiência como extremamente gratificante. O sucesso do programa de Salem foi replicado em várias outras cidades da Itália, e o país acabou ficando muito ligado com a iniciativa. Mas como o nosso objetivo é utilizar o caso italiano como exemplo, precisamos conhecer os detalhes do processo para entender as dificuldades que podem aparecer por trás de uma casa grátis. Além das dificuldades relacionadas às cidades, que quase sempre são pequenas e afastadas, existem as dificuldades com burocracia e reforma. Diversos relatos na internet mostram a realidade enfrentada por alguns compradores que com certeza se consideraram sortudos em um primeiro momento. Muitas casas colocadas à venda não passavam de ruínas com décadas de existências e muitos anos de abandono. Depois da aquisição, os novos proprietários tiveram que enfrentar a grande burocracia italiana e os altos custos das reformas para deixar as casas em condições mínimas de moradia. Aquela simples moedinha utilizada para comprar a casa, em muitos casos, se convertiam em uma despesa total de mais de 100 mil euros, o que também pode ser pouco se comparado com o custo de comprar um imóvel, porém é infinitamente mais do que o valor dito na propaganda. Muitos desses problemas da Itália podem ser esperados também no Japão. O comprador ou ganhador da casa deve estar preparado para lidar com a burocracia japonesa, tanto em relação ao imóvel quanto ao visto para morar legalmente no país. E por mais que o Japão não tenha o mesmo grau de burocracia que tem a Itália, é preciso acrescentar a dificuldade relativa ao idioma, que sem nenhuma sombra de dúvidas é muito mais difícil do que o italiano. Em um mundo onde os golpes se proliferam, é difícil acreditar em programas assim, mas nesse caso, é certo que tanto um quanto o outro programa existem e são verdadeiros. Mas como vimos, isso não significa que sejam perfeitos.
Cada pessoa precisa analisar sua situação, avaliar bem os riscos envolvidos em uma possível aquisição de um imóvel nessas condições. É preciso analisar também todos os cenários possíveis e verificar se realmente essa oferta faz sentido. Se você ficou interessado nesses programas de casas grátis ou muito baratas, seja na Itália, no Japão ou em qualquer lugar do mundo, o melhor a fazer é pesquisar ao máximo, ver todas as informações disponíveis possíveis, ouvir a opinião de quem já percorreu o caminho e se cercar de todo o cuidado. Qualquer mudança exige preparo, e quando falamos de mudar para outro país, com uma cultura completamente diferente, é preciso muito mais dedicação. Os riscos existem e já mostramos vários deles, mas como tudo na vida também existe o outro lado, e quem superar as dificuldades vai encontrar uma bela recompensa. Viver em regiões remotas, afastadas do barulho e da correria das grandes cidades, pode ser o melhor presente para quem está buscando tranquilidade. Poder presenciar as tradições milenares de uma das regiões mais fascinantes do mundo é uma oportunidade para poucos. Além disso, vivendo em regiões mais afastadas ou rurais, as paisagens ao redor sempre serão um espetáculo à parte. Seja no Japão, na Itália ou em qualquer parte do mundo, o que você não pode deixar de fazer é se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar cada um dos nossos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aventura.